Nesta videoaula vamos falar um pouco sobre práticas de cidadania. Essas práticas podem ser vistas, grosso modo, como aqueles deveres que o cidadão tem para com o Estado, para com a comunidade, tais como o exercício do voto ou o conhecimento, o respeito às leis, etc. Mas ela pode também extrapolar isso para a participação do indivíduo de forma mais direta nas necessidades do Estado, nas necessidades da comunidade, como aquela em relação à redução da desigualdade social, da fome, da violência, a questão da própria preservação do meio ambiente. É esse tipo de prática que vai nos interessar aqui. Na biblioteca virtual da Univesp tem um livro cujo autor ou organizador vocês já conhecem, que é o Jaime Pinsky, um livro chamado Práticas de Cidadania. Jaime Pinsky tem um capítulo introdutório no qual ele apresenta uma série de perguntas relativas às práticas de cidadania. Vocês já perceberam que nesta disciplina nós trabalhamos com bastantes questionamentos. Necessariamente podemos não ter as respostas, mas temos que perceber as perguntas que nos são colocadas e a complexidade e a necessidade também de respondê-las. É interessante que quais são essas perguntas que o Jaime Pinsky coloca. Então ele pergunta assim: que importantes ações no sentido de estender a cidadania a todos estão sendo executadas em nosso país e por quem? Quais os obstáculos que estão sendo enfrentados para que essas ações se concretizem? Lembrem-se, quando nós perguntamos essa questão de estender, o sentido de estender a cidadania a todos, lembremos da nossa videoaula anterior, que trata justamente da encruzilhada da cidadania nos dias atuais, quer dizer, como estender os direitos a todos os cidadãos brasileiros. A outra pergunta que ele vai fazer: quais os apoios recebidos e por parte de quem? E a última: que desafios ainda encontram pela frente aqueles que, abrindo mão de interesses pessoais, partem para a prática cidadã, seja na condução de executores de políticas públicas, seja na condução de gestores de entidades civis, seja até como simples cidadãos responsáveis. O livro ele é bem interessante porque ele vai tratar desde a questão de uma mudança na participação do cidadão na própria justiça, passando por questões relativas ao racismo, relativas ao próprio direito do trabalhador, com Márcio Postman, vai trabalhar a questão das práticas de cidadania na cidade, a voz do cidadão também, a questão do incentivo à leitura para a formação do cidadão, uma série de textos, um dos textos que é sobre a questão de prêmios para iniciativas de trabalhos de cidadania, o combate à corrupção com o Eduardo Capobianco e o Cláudio Weber Abramo, que já tem há um longo tempo trabalhando sobre esse tema, e termina com um texto da Marina Silva sobre ecologia, cidadania e ética. São testemunhos muito interessantes que podem nos ajudar a compreender melhor ou também nos dar ideias de como nós podemos trabalhar essas práticas de cidadania por nós mesmos. E percebemos como essas práticas vão muitas vezes além de uma estrutura muito organizada, quer dizer, é o trabalho do cidadão responsável, né? Como diz o próprio Jaime Pinsky. Desses textos, eu gostaria de dar destaque a um que é justamente o do Stephen Canitz. Ele vai falar sobre a iniciativa dele de promover um prêmio anual para
organizações não governamentais que trabalham justamente na promoção da cidadania. Mas o início do texto dele é bem interessante e bem esclarecedor um pouco dessa questão do que é uma prática de cidadania. E ele começa dizendo assim: a cidadania não é ajudar o outro. Esta é uma concepção equivocada da cidadania que infelizmente está sendo cada vez mais difundida por pessoas leigas no assunto, e que muitos problemas têm trazido à causa da cidadania. Temos visto um enorme crescimento de pessoas e empresas ansiosas para ajudar os outros, como forma de se tornarem pessoas responsáveis ou empresas cidadãs, sem saber o que tudo isso significa. Ele termina dizendo: a cidadania não é ajudar o outro, é sim servir o outro. Há uma enorme diferença entre essas duas posturas. Ninguém, no fundo, quer ser ajudado. É só observar a atitude de todo adolescente. Servir é colocar-se à disposição do outro. É muito interessante essa perspectiva da prática de cidadania como uma prática de servir o outro. Quer dizer, qual a necessidade do outro? Não o que eu quero fazer para ele, ou o que eu acho que ele tem o que eu acho que seja a necessidade dele, mas sim qual que é a necessidade dele em que eu possa ajudá-lo, em que eu possa servi-lo aqui nesse sentido, né? Essa é justamente aquela prática que nós podemos dizer da enfermeira que vai cantar para a criança para justamente acalmá-la. Não que esse seja o serviço dela, mas é o algo a mais que ela pode fazer. É o atendimento bem feito daquele profissional que gera um elogio de uma pessoa simples que teria o direito àquilo, mas que considera algo que seria o direito como um diferencial e até agradece o profissional. É um empresário que cria um banho solidário para atender moradores de rua. É a professora que cria um programa de inclusão de idosos. E esse é o caso, por exemplo, do programa Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade de São Paulo, no qual as pessoas idosas podem participar, podem se matricular em qualquer disciplina da universidade. É um momento muito interessante de troca de experiência entre gerações. É também a questão daqueles médicos, enfermeiras ou profissionais da área da saúde que saem um pouco da sua zona de conforto e vão para o interior atender aquelas pessoas necessitadas. É aquela família que no frio sai para justamente fazer a doação de cobertores ou de roupas para também aquelas pessoas necessitadas. São os amigos que se juntam para entregar marmitas também, para minimizar a fome de moradores de ruas ou de pessoas com necessidades. Vejam, são trabalhos simples, são ações simples, mas são ações de cidadania que visam minimizar uma certa carência, uma certa deficiência, uma certa falta do outro cidadão também. Essas são ações que merecem ser elogiadas, que entram também na perspectiva de ações éticas. É nesse sentido que uma das propostas que nós podemos fazer aqui nessa disciplina é que você também se proponha a uma prática de cidadania. Então, não há essa não é uma obrigatoriedade de você fazer, mas uma atividade que eu proporia para você seria justamente de fazer um projeto de cidadania. Então, a proposta seria assim: a partir de sua participação na disciplina, elabore um projeto de cidadania voltado para as necessidades das pessoas do contexto no qual você está inserido. Que seja o contexto familiar, que seja o contexto social, que seja o contexto do seu ambiente de trabalho, seja do contexto do seu ambiente religioso. Mas pense em algo em que você possa servir, em que você possa trabalhar com essas pessoas. É interessante formalizar isso.
para que você tenha uma visão melhor do que você pode fazer, para que você possa administrar essa sua prática de uma melhor forma. Então, nesse sentido, trabalhe esse projeto a partir de um título, dê um título, determine qual que é o público-alvo, estabeleça um tempo de duração, isso é importante também, essa programação, quer dizer, quando que isso vai ser feito, por quanto tempo também, faça uma introdução, quer dizer, indicando a importância do trabalho que você está propondo desenvolver, e fazendo uma justificativa dele também. Estabeleça quais são os objetivos que você quer alcançar nesse projeto. A partir desses objetivos, que estratégias você pode utilizar para alcançá-los, para efetivar realmente o seu projeto. E por último, e talvez mais importante, pense em como avaliar o seu próprio projeto, o seu próprio trabalho, para ver se você atingiu os objetivos. Essa estruturação formal, ela foge de um certo voluntarismo ingênuo, mas ela é importante justamente para te dar as condições de um trabalho mais efetivo, mais consciente e que possa ser reproduzido também em outros espaços. Então, essa é a nossa proposta aqui da discussão sobre práticas de cidadania. Aproveite os fóruns que a disciplina oferece para discutir com os seus colegas também justamente essas propostas. Coloque a sua proposta. Lembre-se que o ambiente dos fóruns é um ambiente de aprendizado colaborativo. E essa nossa discussão pode criar também uma comunidade cidadã. Então, como sempre, bom trabalho!